de polêmica, porque Ali Abdemaluco soltou os cachorros agora para cima de Charles do Bronx, mais até para o UFC, mas menciona o brasileiro nessa polêmica. Em entrevista ao canal do YouTube Destimou, olha o que o Cartola mais louco do MMA falou. É uma situação interessante. Charles do Bronx luta contra Arman Tsarukyan. Justin Gaethje defende o cinturão BMF. Quem vencer de forma mais impressionante no UFC 300 lutará pelo cinturão. Se Charles do Bronx vencer, acho que é isso que o UFC quer. Olha a suposição que o Ali Abdemaluco faz aqui. Ele simplesmente está cravando que o UFC está torcendo e até meio que dá certos privilégios ao Charles do Bronx no peso leve do UFC para enfrentar novamente o Islam Makhachev. E, com isso, faz com que o brasileiro fique na frente de lutadores como o próprio Justin Gaethje, que também é um grande nome dessa categoria, na frente também do Arman Tsarukyan, que é uma promessa que chegou com tudo agora no topo do peso leve do UFC. Agora é curioso, porque o Ali Abdemaluco, ele esquece, né, que o Charles do Bronx, para chegar aonde está, teve uma trajetória dificílima no UFC. Se tem uma coisa que o Charles do Bronx não foi em sua carreira no UFC, é justamente isso. Ter privilégios. O UFC nunca ajudou o Charles do Bronx a alcançar o topo do peso leve do UFC. Pelo contrário, o Charles do Bronx teve uma caminhada das mais árduas. Enfrentou diversos lutadores, tops de variados estilos e conseguiu vencer. E vencer impressionando. O Charles do Bronx, para ser um destaque do peso leve do UFC, ele teve que fazer isso no octógono e não falando. Então você vê o Ali Abdemaluco falar que o Charles do Bronx está sendo visto como o cara pelo UFC, acho totalmente errado. Ele fala isso porque quem está concorrendo com o Charles do Bronx hoje para lutar pelo cinturão do peso leve do UFC contra o Islam Makhachev é o Justin Gaethje e o seu outro lutador, Arman Tsarukyan. Mas não tem isso. O Dana White, sim, falou que, por ele, se o Charles do Bronx vence o Arman Tsarukyan, ele ficaria numa posição melhor para lutar pelo cinturão do que uma possível vitória do Justin Gaethje sobre o Max Holloway. Isso aqui está errado? Eu não vejo como erro. Acho até que é uma opinião séria, sincera. E aí você vê como é que o Ali Abdemaluco tenta inverter esse cenário, porque ele destaca o Justin Gaethje sendo campeão BMF, aquele cinturão simbólico do UFC de lutador mais durão. Mas esse cinturão não vale nada. É uma brincadeira que o UFC fez. E esses profissionais do MMA que deveriam ser sérios estão tratando esse cinturão como se fosse algo, de fato, uau! Se o Charles do Bronx vence o Arman Tsarukyan, ele vai vencer um lutador do top 5, uma promessa que vem sendo apontada como o grande nome para o futuro dessa categoria. Se o Justin Gaethje vence o Max Holloway, ele vai vencer um ex-campeão do UFC, mas do peso pena e que subiu de categoria. Então, novamente, eu não acho que o UFC esteja dando privilégios, colocando o Charles do Bronx acima do Justin Gaethje de uma maneira forçada. Longe disso. Mas é isso aí, você já vê que o Ali Abdemaluco já está começando a ficar desesperado. Porque ele está vendo que o Dana White está mais inclinado a premiar o Charles do Bronx do que o Justin Gaethje. O que, repito, não é injusto. Privilégio foi algo que o Charles do Bronx nunca teve no UFC. Eu acho até que se o UFC quisesse dar privilégios para o Charles do Bronx, ele é aquele tipo de lutador junto com a sua equipe que negariam isso. Porque eles gostam de lutar e sentem prazer fazendo isso. Eles não ficam ali esperando ter uma boa vontade do UFC para com eles. E outra, o Ali Abdemaluco esqueceu que em outubro o Charles do Bronx lutaria novamente com o Islam Makhachev pelo cinturão do peso leve do UFC em Abu Dhabi. Ele não lutou porque no treino sofreu um profundo corte no supercílio. E aí saiu da luta em cima da hora. O Dana White criticou o Charles do Bronx e a sua equipe. O Charles do Bronx e a sua equipe não choraram com essa crítica que o Dana White fez, pegaram a luta com o Beneil Dariush, venceram bem e se colocaram novamente próximo a disputar o cinturão. E aí o Ali Abdemaluco fala, o UFC está privilegiando, quer que o Charles do Bronx vença. Francamente. E privilégio por privilégio, o Justin Gaethje também tem o seu, já que o próprio Islam Makhachev, campeão do peso leve do UFC, fala abertamente que por ele enfrentaria o Justin Gaethje do que o Charles do Bronx. E aí, o que vocês acharam dessa posição do Ali Abdemaluco contra o Charles do Bronx e atacando também o UFC? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.